vídeo. React. Vila do Chaves. Acho que deixa eu ter ativado o sininho. Pronto. Já tava ativado antes, só tipo. Achei que não dá, mas tá. Vamos aí, aqui, ó. Vila do Chaves, os episódios favoritos dos autores de Chaves. Pessoa tem os seus episódios, toda pessoa tem os seus episódios preferidos de Chaves. Eu tenho o meu episódio preferido, você tem o seu, e assim substantivamente. Mas e o elenco de Chaves e Chapolin? Será Eu nem sabia que eles tinham um episódio favorito. Mas beleza, dá-lhe lá. que essa galera também tem seus episódios preferidos? Sim. Você não sabe? Não te contaram? Não te Me disseram? falaram. Então Você que não me falaram, eu queria tomar saber. um banho de mar. E vem cá, gente. Lembrando, galera, dia 8, sabadão, a partir das 10 da manhã, estarei na Feira de Adoção Pet, promovida pelo Iporã Estúdio de Tatuagem. Galera de Cotia, São Paulo, Osasco, Carapicuíba, São Roque, enfim, de todo canto. Vamos se encontrar lá, que vai ser uma festa incrível, vai ter um monte de coisa legal e você ainda pode adotar um massacote. Que nome você daria pro seu massacote? Aproveitando, eu já vou lançar isso como Madruga. palavra-chave do vídeo de hoje. Que nome você daria para o seu massacote do universo de Chaves e Chapolin? É claro, você colocaria o quê? Bebê de Chapolin, a Condessa, Satanás, Madruguinha... Qual? Comenta aí, eu quero ver nome criativo, hein? E se você for lá na feirinha de adoção, eu quero ver nomes criativos na minha frente na hora de levar o seu companheirinho para casa. Bom, eu sou suspeito, né? Tenho tatuagem de um cachorro meu aqui, tenho da Dona Marocas, outra cachorrinha aqui, eu tenho 5 cachorros, eu gosto um pouquinho dos bichos. E vou te dizer, a melhor coisa que você pode fazer na sua vida é ter um amiguinho desse. Então, já sabe, a gente se encontra lá no sábado. Mas eu tava falando a respeito de episódios preferidos e, acredite se quiser, essa mesma pergunta foi feita para o elenco algumas vezes. Vem cá, o senhor tem algum... Imagino que vários, né? É uma pergunta meio difícil agora. Gira, não quero. que tem prêmios em cassino Botei, toda não. semana, papai. Não quero. Aposta, giros grátis. Com essas coisas que acontecem. A tática é sempre a seguinte, ó, galera. Ih, minha câmera Mas algum episódio que o senhor Isso aí é outro, velho. teve um carinho muito especial? A resposta depende de cada um, ou como diria o Chaves, depende da cara do freguês. Porém, tem uma gravação específica que sempre é lembrada por todos. Sabe qual é? Sem dúvida, o meu favorito episódio foi Acapulco. ¿Cuál fue tu mejor momento del Chavo? Bueno, cuando fuimos a Acapulco. É unanimidade. Não tem uma pessoa sequer que não se lembre com carinho de Acapulco. Devolve isso aqui. O que foi, Chaves? O que está vendo? Não está vendo que ele está roubando as suas maletas? Em 1977, a turma esteve em Acapulco para a gravação de 3 episódios, 2 de Chaves e 1 do Chapolin. Tudo isso contando com a ajuda, digamos assim, do Hotel Continental, que pertencia a um executivo da Televisa. Durante a sua participação na CCXP de 2022, o Edgar Vivar, nosso eterno Senhor Barriga, relembrou os principais motivos para essa gravação ser tão especial para ele. Primeiro porque foi dos últimos... Eu posso ser sincero? Não, desculpa, cara. Eu pausei aqui antes de falar, mas vamos lá. Melhores coisas. É um episódio muito bom, tem como negar. Isso que eu ia falar. É uns que sai do cenário, assim, tipo, os melhores episódios de Chaves pode ver que a maioria sai do cenário da vila. Tem alguma coisa diferente. E quantos os episódios do Kiko? Últimos episódios onde todo o elenco estivemos juntos. Tivemos. Eu acho que foi o último, né? Não? Será? Porque todo o elenco seria quem? Pera aí. A Chiquinha, Seu Madruga, Dona Clotilde, Girafales, Kiko. Foi 5, pera aí. Girafales, Kiko, Chaves e Seu Barriga. Seria esses 7 só, né, pô? Acho que seria... A primeira e a única vez que
toda a vizinhança saiu da vizinhança mesmo. E na boa, ele nunca esteve tão certo. O elenco todinho tá ali, o que era uma coisa rara, não é sempre que você encontra episódios de Chaves ou Chapolin, tanto faz, com todo mundo por ali, é bem difícil inclusive. E essa é a única gravação de Chaves 100% fora do estúdio. Pode procurar em qualquer outro canto. De Chaves, essa é a única. E para o Chespirito, o que tornava essa história tão especial assim era o enredo, que mesmo já bem velhinho, ele se lembrava muito bem. El chavo no iba a ir porque pues, no tenía medios y el señor Barriga lo vio con mucha lástima y dijo ven y lo llevó. Fueron 2 programas, muchos caídas al agua, etcétera. Fala sério, dá um quentinho no coração ver um cara falando dessa forma. É muito Com bom, tanto cara. carinho. Ah, caramba, que falta que esse cara faz. E a qualidade do vídeo, como você já percebeu, não tá das melhores, mas mesmo assim a gente consegue sentir o entusiasmo dele. Y luego en la Dá pra sentir a vontade dele falando. playa, anocheciendo, cantamos todos Buenas noches, vecindad. Alrededor de una fogata a la orilla del mar. Sí. E eu acho curioso como a experiência de quem gravou e produziu os episódios é diferente de quem assistiu esses episódios. Então a gente tem casos de episódios muito bons, muito marcantes, com muitas curiosidades e coisas assim, que pra galera do elenco, foi só mais uma história. E o contrário também é verdadeiro. Tem episódios que pra gente, é uma história legal, mas é só mais uma história, mas a galera do elenco adorou fazer. Numa outra TwitchCam, o Chespirito respondeu qual era o seu episódio preferido. E aqui ele foi longe. Ele pegou uma história bem diferentona que muito provavelmente você nunca nem assistiu. ¿Algún episodio que haya sido tu favorito, Robert? Hay muchos. Uno en que el Chompiras traía una mano desobediente. No le hacía caso a la mano actuaba así y le daba un golpe a otro. Actuaba por su cuenta. Actuaba por su cuenta, la tenía yo que sujetar a la mano. Caramba, cara. Luego me enteré muchos años después de que hay una enfermedad que así es, gente que tiene una extremidad que no le obedece, que actúa independientemente. Lo leí. No seu relato, Roberto se referia a 2 episódios, A Mão Boba, de 91, e A Mão Boba Ataca Outra Vez, de 94. Só o fato de ter falado das 2 histórias mostra o quanto o cara gostava desses roteiros, né? E não é exatamente uma continuação, histórias juntas, tanto é que tem 3 anos entre a exibição de um e a exibição do outro episódio. Ah, Renan, mas peraí, isso aí é o Chespirito defendendo os seus remakes, né? Isso é um remake, não é? Matsumoto. Vou explicar um pouco melhor porque, como eu disse, Fica a pra chance nós. de você nem conhecer essas histórias é grande. Então, assim, quando a gente assiste os 2 episódios, E praticamente, cara, se você perguntar episódio de Chaves, assim, anos 70 e tal, a maioria vai conhecer tudo, porque foi a época que todo mundo assistiu. E já vai nos 90, mal tinha visto Chaves, sem tirar mais, vai ter gente nem saberia que existiram os seus programas, cara. notamos algumas semelhanças nos roteiros, sim. Como, por exemplo, o Chaveco, ou Chompiras, furtando carteiras sem querer querendo. Afinal de contas, a mão agia João Pires voltou a ser ladrão. sem o consentimento dele. Por outro lado, o começo, meio e fim de cada uma dessas histórias é diferente. Quer a melhor prova disso? Quando fazia remakes, o Chespirito não tinha costume de ficar falando de uma outra versão. Algo mais ou menos assim. Olha, vocês estão vendo essa parte e essa agora que estão chegando aí? Pois é, elas já foram feitas por Pera aí, eu sei que eu tô meio mongando, não vai filmar, pera aí. histórias é diferente. Quer a melhor prova disso? Quando fazia remakes, o Chespirito não tinha costume de ficar falando de uma outra versão. Algo mais ou menos assim. Olha, vocês estão Tinha uma Glória e Patti, só que daí tinha outra, só que eu não vendo essa parte e essa agora que estão chegando aí? Pois é, elas já foram feitas por outras atrizes. E se ele fizesse isso, teria ficado bem estranho. Cara, é uma bagunça, né, cara? Imagina, quem que é você? É só a Patti ou só a Glória? Olha, nós também, nós vamos morar ali em cima. Nós moramos ali também. Isso é uma zona. Convenhamos. Mas sabe onde isso aconteceu?
na história da mão boba. Você vai lembrar que isso já aconteceu uma vez. Eu me lembro perfeitamente. Me tirou o boné, jogou ele no chão e depois se negou a pegá-lo. Mas não fui eu quem fez isso, foi a minha mão. O que nos prova que ela não é necessariamente um remake, já que nesse último trecho, Chaveco e Botijão fazem referência ao outro episódio que foi gravado anos antes. E vai ajudar a minha propaganda. Eu não vou deixar ninguém falar, porque eu não vou deixar... Que bonita a sua roupa. Que roupinha muito louca. Deixa eu não sair que volta, ó. Você não funcionou, vamos esperar aqui. Ai, vai. Chaveco, te dou 2 segundos para que devolva o meu boné. Ah, sim. E eu sempre reforço um ponto aqui, mas eu acho que cabe falar de novo. Dá uma chance para outras produções além de Chaves e Chapolin. Na boa, tem muita coisa sensacional do Chaveco, dessa fase dos anos 80 e 90, tem muita história boa. Aliás, você vai descobrir um monte de coisa assim, se você souber ver sem ficar comparando com Chaves e Chapolin clássicos, você vai descobrir muita coisa tão engraçada quanto Chaves e Chapolin clássico. E o Renan já fez um vídeo que era dele falando de como é que foi a história dos 2 ladrões, tudo e tal. Que antes era com o seu Madruga, depois virou com o seu Barriga, desesperado de ser ladrão. Você que tem a mão mais magra, enfia no meu bolso e tenta pegar a chave da algema. Isso. Isso. Ai, isso não é a chave! E assim, como Chespirito, pode ser que o seu episódio preferido seja algo que poucas pessoas se lembrem. Ou até mesmo um episódio clássico, mas que não é um daqueles que a galera mais coloca nas listas dos melhores episódios e coisas do tipo. Então, comenta aí, fala aí também qual é o episódio diferentão que você mais gosta. Eu quero ver uma opinião legal. Até porque sobre Acapulco, e tem bastante vídeo aqui no card para você assistir depois, destrinchando essa saga toda, a gente entende diversos pontos muito interessantes da obra que fazem ela grudar na cabeça dos fãs. Um deles é a questão de ser um cenário todo diferente. E esse ponto de cenários diferentes também nos leva a uma outra história muito querida por eles, que são os especiais de Natal. Vem cá, o senhor tem algum... Imagino que vários, né? É uma pergunta meio difícil agora. Mas algum episódio que o senhor teve um carinho muito especial? Tenho alguns. Quando foi Natal, em casa dos... Qual dos 30 Natal da Casa Barriga? Senhor Barriga. Também Branca de Neve e os 7... A do Natal. Churi Klein. O Edgar cita a saga dos hóspedes do Sr. Barriga, que não só tinha um cenário diferente, como se passava na época do Natal. Olha aí, um episódio que conseguiu juntar os 2 elementos. Porém, o episódio natalino que mais ficou na memória de quem trabalhou nessas produções foi aquele que se passou na casa da velha valentona. Numa entrevista para Sônia Abrão, o Edgar Vivar falou um pouco mais a respeito disso. Chaves, ao senhor Barriga le regala brinquedo, é pequeno caminhão, ele está muito contente e diz, se acuerda que vai regalárselo mejor al hijo de la portera de la casa, porque no recibió ningún regalo. Eso fue muy lindo. Cuando salió el programa al aire, mucha gente empezó a mandar juguetes al Chavo a la estación de televisão. Você deve se lembrar bem dessa história, né? Você deu seu caminhãozinho pro filho da zeladora? Mas é claro, não sabe que ele é um menino pobre? E outra pessoa que guarda boas recordações dessa gravação, desse episódio, desse momento da vida é a Florinda Mesa. E ela falou isso aqui numa Twitchcam do próprio Chespirito. A mí me emocionó muchísimo cuando el Chavo por fin tiene un regalo de Navidad. Pero él de pronto descubre que el niño Jesús es un niño más pobre que él y le regala su juguete. E o mais legal dessa fala da Florinda é que ela sintetiza bem toda a mensagem que o episódio quis passar. O Chaves é um menino pobre, mas mesmo assim ele dá o seu caminhão a uma outra criança pobre.
tão pobre quanto quem comemorava seu aniversário naquela noite. E além desse episódio, o Edgar ainda citou outro, nada mais, nada menos que Branca de Neve e os 7 Tchum-Tchum-Tchum-Klein. A moça se chamava Patrícia Espinosa, mas gostava tanto de bolo de coco que todo mundo a chamava de Branca de Neve. Na verdade, esse enredo foi dividido em 3 episódios, os mais caros de toda a história da produção. Não, dá pra entender por quê também, né? Olha tudo que a galera fez por ali. Que pecado cometeu Branca de Neve? Ser mais bonita que eu. Então vou passar a vida cortando o pescoço de moças por aí, um atrás do outro. Eu estou vendendo maçãs. Eu sinto muito, boa senhora, mas é que a bruxa está solta hoje, sem ofensas. E curiosamente também é um dos episódios mais recordados pela Florinda, que falou sobre isso, adivinha só, numa Twitchcam. Eu sei que hoje em dia, 2025, quando eu tô gravando esse vídeo, talvez você esteja vendo isso depois de 2025, Twitchcam já não é algo popular, ninguém mais fala disso e tal. Mas no começo da década de 2010 ali, sim, tinha bastante Twitchcam rolando para todo lado. Ay, ¿se acuerdan de ese programa? Ese me encantó, porque además ese tiene a todos los personajes y algo más. Tiene al Chavo, al Chapulín, pues el Chapulín llega a contar la historia de Blancanieves y los 7 Churin Churin Funflies. E é mais um episódio com muitos cenários, com muitos elementos e que reúne todo o elenco em peso. Até mesmo a Maria Antonieta de las Neves, a Chiquinha, que mal dava as caras em Chapolin. Você disse que aquele coração era de Branca de Neve, mas era só o coração de um cervo. O espelho também disse isso? Não, eu mandei analisar no laboratório. E por falar nela, qual será o episódio preferido da Sardenta? Qual é o episódio que ela mais gosta, que ela mais tem carinho? Ela foi num episódio bem diferente, viu? Caçando insetos, ou deveria dizer, caçando incestos, de 73. E tem um motivo muito especial para isso. Ela gravou esse episódio grávida, ou gravidíssima, né? E numa cena específica é possível... Cara, a melhor cena desse episódio é o final. O seu Madruga vê assim, Chaves, isso é uma coisa diferente, que era gasolina, ele vê assim, bebeu a gasolina e falou, vendo o som, Chaves, é muito ruim. Ele falou, me dá um charuto aí. Não é essa charuto, daí foi, pá, explodiu tudo. Até ver o bebezinho chutando a barriga da mamãe. Bebezinho esse que cresceu e se tornou Gabriel Fernandes, que hoje tem 52 anos de idade. Em sua autobiografia, Chiquinha conta que muitos e muitos anos depois dessa gravação, o Gabriel chegou até ela e disse mais ou menos o seguinte: mãe, você não vai acreditar. Acabei de gravar um episódio antigo do Chaves onde você aparece grávida. Juro pra você que no último take que fizeram da sua barriga, vi como se eu estivesse me mexendo. Quer ver isso comigo? E ela, como uma mãezona, é claro que topou assistir essa cena com o filho, e esse relato é muito bonito. Nesse momento, voltei a sentir a mesma emoção que senti em agosto de 73. Meu filho Gabo e eu juntamos nossas mãos, vimos o vídeo do programa frame por frame e choramos por aquela ser a nossa primeira experiência juntos à frente de uma câmera de televisão. Possivelmente milhões de pessoas viram esse episódio, mas é pouco provável que alguém se lembre dele. Mas para meu filho e para mim, essa foi a cena mais fofa e cheia de amor que fizemos em toda a nossa vida. Maria, a gente lembra bem dessa cena, desse episódio. E se alguém se esquecer, a gente relembra. Por quê? Porque aqui é o Vila do Chaves e você sabe, pra gente continuar relembrando e trazendo informações de um monte de coisa que você provavelmente nunca soube a respeito do universo de Chespirito, é só curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu comentário bonito, bem bonito todas as vezes, tem até QR Code, porque muita gente assiste pela TV, vai por mim. Só assim a gente consegue continuar fazendo esse trabalho. Já são mais de 6 anos. Talvez tenha mais 6, mais 10, mais 20, mais 30 pela frente. Não sabemos. Só depende de você. 80 anos de canal! A gente para e fala, Renan, mas vai ter tema? Vai. Tem muito tema na minha manga. Muito, muito mesmo. E se por um lado tem gente do elenco que sabe o episódio que mais gostou de gravar, que tem aquela opinião formada de, putz, essa história foi incrível, eu tenho boas lembranças e tal, também tem gente que se lembra principalmente do que não gostou de gravar. Como é o caso do Rubem Aguirre. Quê? No Twitter, quando perguntado sobre o episódio de Chaves que mais gostou de gravar, ele chegou a comentar simplesmente Acapulco.
sem grandes detalhes. Agora, para falar o contrário, perguntaram, e aí Rubão, tem alguma coisa que você não gostou de gravar? O que você menos curtia fazer? Aí sim ele foi com tudo. Pero los programas que hacía más a disgusto eran donde tenía yo que ponerme alguna peluca. No sé por qué me molestaba siempre traer pelos en la... A veces hacíamos, por ejemplo, algo sobre Cristóbal Colón, o sobre índios, o sobre... Eu acho que aí o Rubem Aguirre sentiu a falta de um Carlos Villagrán, do Ramon Valdez, porque normalmente o papel saiu para eles, né? Mas como ele já tinha saído, sobrou pro Rubem Aguirre. Algo y me ponían una peluca. E isso me molestava muito. E talvez você até esteja pensando, Renan, mas aí não são episódios que ele não gostou de assistir, episódios que ele achou que ficaram ruins, são episódios que ele simplesmente não gostou de gravar. E eu concordo, mas vamos concordar também que existem certas histórias de Chaves que, por mais que a gente seja fã, por mais que a gente ame, por mais que a gente elogie, não são aquela coisa que se diga, minha nossa, mas que pérola, mas que coisa maravilhosa. Não é verdade? Beleza. Eu vou saber se eu não sou veterinário. Tanto é que a gente chegou a fazer aqui no canal vídeos a respeito dos episódios menos bons de Chaves, como esse que tá aqui do lado. Vai lá assistir que eu tenho certeza que você vai concordar comigo em certas coisas e talvez em outras não tanto. E vai me xingar, pode xingar, tá tudo bem, eu já aguento. Tô forte, firme, forte, formal aqui pra isso. E a gente se vê no próximo vídeo dessa mesma hora desse mesmo canal. Valeu. Galera, esse foi o vídeo. Valeu pelo tempo. Eu tenho banheiro. Fui.